Que história é essa de chorar para ser feliz? Nunca ouvi nada parecido. Já ouvi falar que a gente sorri quando estamos felizes, mas chorar? Nunca ouvi falar sobre isso. Olá, querido salmista. Estou aqui mais uma vez abrindo as portas da casa de salmista para você, para juntos aqui aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus nessa série de mensagens, nessa série de estudos a respeito das bem-aventuranças, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E eu quero convidar você a ficar conosco até o fim dessa aula e através de toda essa série. Esperamos por você. Pois bem, vamos lá. Vamos ouvir falar sobre a questão da bem-aventurança aí, a segunda bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é uma afirmação um pouco assim diferente, né, de tudo aquilo que nós ouvimos, porque geralmente a alegria está atrelada realmente a sorrir, a se alegrar verdadeiramente, assim, estar assim desfrutando de momentos de muito júbilo, de muita alegria. E nós vemos aqui Jesus trazendo um novo padrão, trazendo uma nova mensagem e que é totalmente revolucionária, né? Porque vai contra tudo aquilo que nós entendemos sobre a questão de ser alegres, na verdade. Então, aqui nós temos que explicar bem sobre esse assunto porque é necessário para que haja realmente um entendimento acerca dessa bem-aventurança. A primeira coisa que eu deixo logo de cara aqui, já expresso, é a questão de que Jesus aqui não está falando de uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que está sofrendo por conta de uma doença e por conta disso ela tem que se alegrar ainda assim, ela tem que ser mais do que feliz porque ela está chorando por conta dessa dificuldade que ela está vivenciando. Não, de forma nenhuma. Jesus não está falando a respeito disso aqui. Aqui a questão ela é espiritual. E o que é ser espiritualmente falando é uma pessoa que chora? É justamente uma pessoa que ela entende qual é a realidade em que ela está inserida, a realidade que realmente demonstra que ela é uma pessoa pecadora. E ser pecador para um servo de Deus, isso tem que trazer realmente um certo quebrantamento, tem que haver realmente uma contrição, a pessoa tem que se sentir triste por conta disso, porque um filho de Deus, uma filha de Deus, com certeza não tem prazer no pecado. Então, nós vemos aqui que Jesus ele traz essa noção exata de que, pelo fato de reconhecermos quem somos, isso já faz também conexão direta com a primeira bem-aventurança, que é os humildes de espírito, aqueles que reconhecem quem são. Então, quando a pessoa reconhece quem é, ela vê o quanto ela é pecadora e o quanto isso a aflige, o quanto isso traz dor ao seu coração. E por conta disso ela chora. Mas bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu queria trazer um texto para você aqui, falando sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios, que traz essa real situação, essa realidade na vida do crente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo 7 da Carta aos Romanos, onde nós vamos ler alguns versículos aqui que se põem. No versículo 15 do capítulo 7 de Romanos, diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos aqui um homem desesperado,
um homem que é crente de verdade, alguém que deseja agradar a Deus, deseja fazer o que é certo, mas ainda volta e meia resvala em alguma coisa, volta e meia peca, e por isso ele se sente desesperado. Esse tem que ser o sentimento de um crente em Cristo Jesus. Alguém que peca, mas que não peca com prazer, não peca dissolutamente, não peca porque quer pecar. Não. Pecado na vida do crente é acidente. Não podemos nunca esquecer disso. Pecado na vida do crente é acidente. Então, quando isso acontece, existe um pesar no coração realmente das pessoas que estão em Cristo Jesus. E isso é algo que nós temos que ter muito bem assim guardado e realmente sentir. Mas fique tranquilo, mesmo que você esteja chorando por conta do seu pecado, ainda assim você será consolado. Então nós vemos aqui que esse choro também não é apenas por si próprio, não é? Mas também é muitas vezes um choro pela vida dos outros. Pessoas que estão muitas vezes assim contemplando a vida dos seus entes queridos, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, a vida de conhecidos seus que estão trilhando um caminho que é pecaminoso. Isso também traz insatisfação, isso traz tristeza, isso traz realmente muito desconforto e faz com que nós venhamos a sentir realmente tristeza por conta disso. E assim foi com Jesus também. E eu queria que você abrisse a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso 41. Lucas 19, verso 41. Que aqui a gente vai ver o próprio Jesus lamentando sobre a situação da cidade de Jerusalém. A gente vê aqui que Jesus diz assim, Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então a gente vê aqui Jesus ele chorando sobre a cidade de Jerusalém, já prevendo com certeza ali a conquista, né, da cidade feita por Roma no ano 70, onde Roma entra na cidade de Jerusalém e ali realmente queima toda a cidade, destrói o templo de Jerusalém e, como a própria palavra disse aqui, não ficaria pedra sobre pedra, né, que não fosse derribada. Então a gente vê Jesus aqui chorando, se lamentando, justamente porque essa cidade aqui, né, enfatizada, foi uma cidade com pessoas que muitas delas não aceitaram o Cristo, muitas delas não aceitaram Jesus. E essa visitação do Messias trazia a oportunidade, trouxe a oportunidade para aquelas pessoas ali se converterem, mas muitas delas não quiseram. E por conta disso, o seu pecado ali realmente dizimou aquela cidade. E também outro texto também que me vem à memória é o texto, talvez o versículo menor da Bíblia, né? Que é João capítulo 11, versículo 35, que diz assim, Jesus chorou. Justamente sobre ali a questão de Lázaro, né? Quando Lázaro faleceu, Jesus ali encontrando com Marta e Maria, ele chegou e chorou, vendo o quê? Vendo justamente o que o pecado trazia sobre a vida das pessoas. Como o pecado realmente era avassalador sobre a vida das pessoas, trazendo tristeza, trazendo dor, trazendo morte, não é? Então Jesus ele chora por conta disso,
Com certeza Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas ele estava chorando justamente por conta de ver o resultado do pecado. O resultado do pecado. Como diz a própria palavra de Deus, né? Realmente o salário do pecado é a morte. Então isso aí é algo que traz dor, traz choro realmente. Mas, como a própria palavra diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que chora, porque será consolado, ok? Mas aqui a gente vai vendo que o mundo, ele realmente ensina algo totalmente diferente, totalmente o inverso. E o que o mundo ensina é que realmente o que é importante é sorrir, é se alegrar, é estar sempre muito feliz. Muito feliz com o quê? Com as coisas do mundo. E a gente vai ver aqui num texto também, em Lucas, no capítulo 12, que mostra aqui qual é o pensamento do mundo. Lucas capítulo 12, verso 19. Lucas 12, 19, que diz assim: E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Então o mundo, ele está satisfeito com as coisas aqui do mundo. Ele está satisfeito se realmente ele estiver abastado financeiramente. Ele está satisfeito se ele tiver saúde. Ele está satisfeito se ele for bem-sucedido nos seus projetos, se ele for reconhecido pelos homens. E isso aqui é uma parábola que Jesus conta, justamente a parábola do rico insensato. Tinha muitos bens, mas ele não pensou na alma dele, mas sim pensou naquilo que é terreno, pura e simplesmente. Não que você ficar feliz por ter um trabalho, por estar com condições de manter a sua família, estar com saúde. E lógico, você pode se alegrar disso, mas você nunca pode esquecer que você não é só feito, né, das questões físicas, né, ou das questões do aqui e do agora, mas você realmente tem que olhar para o futuro, olhar realmente para a eternidade, porque isso é importante. E quando nós pensamos assim, nós choramos, porque vemos que somos pecadores e desagradamos ao eterno Deus. Então a gente vai vendo que nessa situação de chorar, de se lamentar pelos nossos pecados, o que nos resta? O que nos resta? Eu quero dizer para você que há esperança para mim e há esperança para você também. Então, nós temos que olhar para a graça e para a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque nós vamos ver aqui em um texto lá na carta aos Romanos, não é, que Paulo escreve no capítulo 8 e versículo 18, Romanos 8, 18, que diz assim, olha só que texto lindo e maravilhoso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, muitas vezes nós vamos sofrer. Os crentes aqui da época de Paulo estavam sofrendo, igrejas estavam sendo dizimadas, estavam sendo perseguidas, mas aqui a promessa é que não se pode comparar esse sofrimento com a glória que em nós será revelada. Olha que coisa maravilhosa, que glória é essa? É que um dia realmente estaremos em um lugar onde não vai haver sofrimento, onde não vai haver choro. Olha só que notícia maravilhosa. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. Então a gente tem que se apegar a ela, confiar em Deus, glorificar a Deus por isso, porque por mais que hoje possamos chorar, um dia nós teremos nossos corpos realmente restaurados, redimidos, teremos nossos corpos que não vão ser mais instrumentos do pecado, e isso realmente será maravilhoso. Nós não estarmos mais chorando e nem preocupados em pecar, porque toda essa
esse corpo velho, né? Esse corpo que ainda está na carne, ele será um corpo glorificado. E por fim, eu quero trazer para você a esperança mais uma vez, mas agora a esperança da alegria, a alegria da salvação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, não é? Na primeira carta de Pedro aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha só que notícia maravilhosa, salmista. Você que hoje chora, você que hoje volta e meia se depara com o pecado na sua vida, você que volta e meia está realmente incomodado com essa situação que você está vivenciando, esse pecado que muitas vezes você comete através das suas palavras, através dos seus atos, através dos seus pensamentos, muitas vezes pecados que você nem se dá conta. Isso incomoda você, eu tenho certeza. Mas para você tem esperança. Há esperança porque existe algo chamado graça da parte de Deus. É o favor imerecido. A misericórdia de Deus sobre você. Ele chega e derrama sobre você a esperança hoje de que você vai vencer isso. Primeiramente, vencer pelo fato de que você pode dizer não para o pecado hoje. Se apegar a Deus, pedir a Jesus, pedir a força do Espírito Santo para você dizer não para o seu pecado. Mas ainda que você venha a cair, tenha a esperança de que aquele que te chamou, ele vai concluir a boa obra. Ele vai te aperfeiçoar. E crendo em Jesus, você terá a sua alma salva. Então, mais do que feliz você é porque você chora, porque você será consolado. Nunca esqueça disso. Que Deus te abençoe, salmista. Até a próxima aula com o salmista. E não esquece aí de nos seguir nas redes sociais. Se inscreve aí no YouTube, no Instagram. Dá o teu like aí. Ativa o sininho também. Ok? E nos acompanha aí no Facebook, nas redes sociais. Compartilha esse vídeo aí e que você esteja conosco na próxima aula com o salmista. Até mais!